Tudo está em jogo aqui. O presidente Trump disse hoje que espera uma resposta do Irã à proposta em algum momento desta noite, ou no horário do Irã, o que seria tarde para a gente. Muita gente na Casa Branca dizia ontem que esperava uma resposta naquele momento, mas ela não veio. Então agora estão dizendo que esperam uma resposta hoje. O problema é que, sinceramente, acho que está bem claro qual vai ser essa resposta. E não vai ser nada que o presidente vai gostar. Não existe literalmente nenhuma chance de eles aceitarem o que ele pediu, de cederem às exigências e se renderem à pressão. Isso nem está em discussão. Não é nenhuma possibilidade remota. Então a gente precisa fazer a pergunta. E aí o que vem depois? Qual vai ser o resultado? O que o presidente Trump vai fazer quando receber um resultado que, com certeza, ele não vai gostar? Tudo depende do que ele fizer em seguida. Será que vamos sair dessa situação horrível e confusa em que estamos agora para algo ainda pior? Ou será que vamos chegar a uma conclusão racional e dizer, ok, a situação já está ruim o bastante, vamos parar de cavar esse buraco e simplesmente sair dele? É o que eu estou chamando de teoria de sair andando. Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes, vamos dar uma olhada nos ventos contrários que estamos enfrentando. Vamos ver primeiro, como eu disse, algumas coisas que aconteceram durante a noite. E para começar, tivemos o Mark Thiessen, que continua sendo alguém a quem o presidente Trump dá ouvidos. Infelizmente, a gente tem ouvido de várias fontes, e isso já saiu em muitos veículos de imprensa, que o presidente Trump ouve o Mark Thiessen, um colunista do Washington Post, que foi redator de discursos do George Bush, o que por si só já é uma coisa estranha de se dizer numa mesma frase. Porque o presidente Trump, claro, sempre foi antagonista do presidente Bush, e o contrário também. Então é curioso que alguém que foi um confidente e redator de discursos do Bush seja agora alguém em quem o presidente Trump presta atenção. Porque ele representa algo que o Trump costumava rejeitar, que é o neoconservadorismo. E olha, se o presidente Trump mudou, o Mark Thiessen com certeza não mudou, porque foi isso que ele publicou no X. Ele disse, então, o que o Trump deveria fazer? Simples. Concluir o que ele começou. Retomar o projeto Liberdade, deixando claro que o Irã não vai ter permissão para controlar o Estreito de Hormuz, nem ameaçar os navios que passam por ali. Se o Irã atacar os Estados Unidos ou ameaçar de novo a infraestrutura de energia dos nossos aliados no Golfo, responder atingindo a infraestrutura de energia do Irã na ilha de Karg, por onde passa mais de 90% do petróleo deles. Depois, dar luz verde para Israel retomar as operações de combate, atacando a liderança, as armas e os alvos de energia em todo o Irã. Como você sabe, eu já te mostrei várias vezes, tanto vídeos quanto outros materiais que ele escreveu, onde ele se mostra um apoiador entusiasmado de operações de assassinato. Sim, eliminar todo mundo que não concorda com isso. Matem os negociadores. Matem os líderes deles. Isso é uma das coisas mais perturbadoras. O fato de o presidente Trump manter esse cara por perto, de ele ouvir alguém que diz, sim, a gente devia simplesmente assassinar todo mundo com quem não concorda, como se isso fosse trazer algum resultado. Quer dizer, pensa bem na irracionalidade disso, na falta de lógica disso. Vamos fazer uma negociação com o país X, conversar com eles primeiro, apresentar nossas exigências e ver se eles aceitam. Se aceitarem, ótimo. Problema resolvido. Seguimos em frente, conseguimos tudo o que queríamos e vamos embora. Agora, se não aceitarem, se o país X não ceder a tudo da nossa lista, que tal isso? Vamos matar todo mundo da equipe de negociação deles e depois a gente tenta de novo. Aí vamos ver se eles mandam outra equipe. E talvez essa nova equipe pense, olha, eu não quero acabar como os caras anteriores, então tá bom, aqui estão as chaves do nosso país. Dá pra ver o quão absurdo isso é, né? E mesmo assim, é exatamente isso que esse sujeito está sugerindo, que de alguma forma isso pode funcionar. Eu nunca ouvi falar de algo assim ter dado certo em qualquer momento da história.
Nunca vi um caso em que você elimina líderes o suficiente e, de repente, os próximos que assumem dizem, beleza, pode levar o que quiser. Eu nunca vi isso acontecer antes, e é irracional achar que vai acontecer nesse caso, porque o sistema iraniano, em primeiro lugar, é feito para isso. Eles já aguentaram anos, décadas de assassinatos vindos do lado israelense. Israel vem assassinando líderes desde pelo menos 2010, que eu saiba, provavelmente até antes disso, mas com certeza desde então. E olha o Hezbollah, no Líbano. Os israelenses literalmente eliminaram todo mundo no centro de comando, do Hassan Nasrallah até os generais dele. E esse ataque com os pagers, né, que matou literalmente mais de 1.000 pessoas, se eu não estiver enganado. Todo tipo de líder foi atingido nessas operações de assassinato. Mortos, feridos, alguns com o rosto destruído. E mesmo assim, o Hezbollah ainda existe hoje. Até Israel, mais de um ano depois, tentando entrar por terra numa operação de combate, ficou atolado e sofreu perdas significativas. Fica claro que isso não fez o lado do Hamas, nem o lado do Hezbollah se render. Então, por que você acha que isso vai funcionar aqui? É irracional. Mas mesmo assim, é o que as nossas principais autoridades estão sugerindo. E infelizmente, o presidente Trump está ouvindo essas pessoas. O Mark Thiessen, por exemplo, diz algo como: vamos deixar Israel cuidar dos assassinatos, porque eles são muito bons nisso. Então, de novo, veja só, existe essa conexão feita pelos defensores dessa guerra com Israel. Não é algo que alguém está empurrando para Israel. É algo que os defensores de Israel, fortemente apoiados pelo lobby israelense, estão colocando no ouvido do Donald Trump. E tem mais. Nas últimas 12 horas, surgiram informações de que Israel acredita que um acordo com o Irã é improvável. E eu acabei de dizer que é improvável. E informou aos Estados Unidos que qualquer retorno à guerra deve incluir ataques não só à liderança iraniana, mas também a toda a infraestrutura de energia do Irã, dentro de 24 horas. De acordo com o Canal 12 de Israel, vários países árabes também estariam apoiando ataques à infraestrutura iraniana. E essa última parte, se for verdade, e a Carta Kobayashi tem trazido muitas informações boas que eu já vi se confirmarem, então é algo totalmente plausível. Claro, não é tudo. A gente sempre precisa levar qualquer informação com um certo cuidado, seja ela verdadeira, desinformação ou simplesmente um dado errado que alguém recebeu. É importante considerar isso. Mas, no geral, muita coisa que tem sido publicada ali está certa. E a gente sabe, por várias fontes, que Israel estaria com muita vontade de voltar à guerra e que quer atacar diretamente a infraestrutura de energia dentro do Irã. O que me surpreende é a última parte, que qualquer país árabe, ainda mais vários deles, também apoie isso. Por que eles fariam isso? Quero dizer, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que o lado iraniano, se a sua infraestrutura de energia for atacada, já deixou bem claro que reagiria imediatamente, atingindo toda a infraestrutura de energia semelhante nos países do Golfo e em Israel. Eles disseram isso abertamente e têm feito tudo o que disseram que fariam. Quando se trata do que afirmaram sobre responder a operações militares, até agora eles cumpriram. Agora, há outras coisas que o Irã disse que acabaram não sendo verdade. Então, tudo isso precisa ser visto com cautela, porque eles têm tanto interesse em espalhar desinformação quanto qualquer outro. E toda guerra se baseia em engano. Por isso, mais uma vez, a gente precisa tentar atravessar o que é dito e olhar para o que realmente está acontecendo no terreno. Até agora, o que tem sido real é que o Irã, quando se trata de operações de combate, faz exatamente o que ameaça fazer. E a gente sabe, com certeza, que eles têm capacidade para isso. Lembra daquela matéria no Washington Post, acho que foi na semana passada, em que disseram que, na verdade, os danos às bases americanas foram ainda piores do que o que a gente tinha visto na semana anterior, com as reportagens da CNN e de alguns outros veículos? with CNN and a couple of other reports
O relatório independente do Washington Post conseguiu várias imagens de satélite que, aparentemente, o governo dos Estados Unidos tentou bloquear. Mas, mesmo assim, eles conseguiram e publicaram. O que me chamou mais atenção foi que, quando você olha as fotos, dá para ver alvos extremamente precisos. O que não aparece é aquele padrão espalhado, em que várias bombas ou mísseis caem em campos abertos ou atingem prédios por acaso. Esses ataques foram todos cirúrgicos. Dá pra ver alguns aí. Valeu, Gary. Tá vendo? Eles estão acertando exatamente o que estão mirando. Isso mostra que durante todos aqueles primeiros 40 e poucos dias da guerra, na fase mais intensa, sempre que eles atiravam em algo, acertavam. Então, se eles disserem agora, nós vamos atacar a sua infraestrutura de energia, e isso inclui tudo, desde as estações de bombeamento, possivelmente os oleodutos, as instalações de produção, talvez até os próprios poços, as estações de tratamento de água, todos esses alvos, se eles quiserem atingir, eles conseguem. Nossa defesa aérea pode até derrubar alguns, mas não vai conseguir derrubar todos, como dá para ver claramente nessa imagem que o Gary está mostrando. A gente precisa levar isso muito a sério. Então, por que algum país árabe diria, sabe de uma coisa? Que ótima ideia. Vamos lá, acabem com o Irã, mesmo que isso acabe com a gente também. Para que terminar essa frase, né? Por que alguém iria querer isso? Isso pode devastar qualquer um desses países árabes do Golfo. Se a gente voltar a um conflito armado e atingir a infraestrutura de energia deles, eles vão revidar na mesma medida. E isso vai ser catastrófico para os interesses americanos. Vai ser catastrófico para os interesses israelenses. Eu tenho conversado com pessoas, aparentemente muitos dos líderes, como Benjamin Netanyahu, que simplesmente perderam o contato com a realidade. Eles estão tão obcecados, tão cegos pela sede de poder, de vingança, ou seja, lá qual palavra queiram usar, eu nem sei qual é. Alguma coisa, essa obsessão com o Irã, que estão dispostos a se prejudicar profundamente nessa esperança irreal de que talvez isso faça o lado iraniano desmoronar. Não vai. Não vai. O que isso causaria seria um dano profundo para o lado iraniano. Não há dúvida disso. Ninguém se engana quanto a isso. Se a gente atacar esses alvos, a gente vai acertar, porque temos capacidade para isso, e eles não conseguem impedir os nossos ataques. E isso inclui o ataque israelense. Então eles podem devastar o lado iraniano, sim, mas isso vai fazer o Irã enfrentar ainda mais escassez, mais dificuldades, fome, uma economia arrasada e tudo mais. Só que eles já aguentaram 8 anos de guerra, sim, com privações, com centenas de milhares de mortos, e mesmo assim nunca cederam. Então, se Israel acha que isso vai fazer o Irã desabar, está enganado. Tudo o que isso vai fazer é causar sofrimento para todo mundo. E, naturalmente, por causa da importância dessa região para o sistema econômico e agrícola global, do qual boa parte do mundo depende, o impacto vai ser devastador para todos. Só isso já deveria fazer Israel pensar, ok, eu não gosto do Irã, mas também não quero me destruir nesse processo. E muito menos quero causar uma devastação no resto do mundo, porque isso também tem efeitos diretos e indiretos sobre Israel. Isso vai trazer consequências negativas para eles, não só em relação à comida, não só para continuar recebendo coisas dos Estados Unidos, porque a gente não vai conseguir. Isso acabaria com a nossa economia. Isso jogaria o mundo numa depressão global. Praticamente não tem como isso não acontecer, com um nível de dano tão profundo e duradouro. A gente não está mais falando de tirar 12 a 14 milhões de barris do mercado global por um tempo, por causa de decisões políticas que podem ser revertidas. Estamos falando de uma limitação física que provavelmente não dá para resolver por anos. E toda essa devastação acontecendo ao mesmo tempo. E pode acreditar, nesse cenário, tudo que a gente fornece para Israel, pode esquecer. Quando chegarmos a uma situação dessas, simplesmente não vamos ter o que oferecer. Aí as pessoas vão começar a se perguntar, toda essa comida que Israel precisa importar, será que eles vão conseguir produzir o suficiente dentro do próprio país?
Porque esse problema agrícola vai afetar todo mundo, inclusive Israel. Então não façam algo que vá prejudicar vocês mesmos a longo prazo, de forma profunda, e também prejudicar o resto de nós e os árabes do Golfo. Quer dizer, estamos todos no mesmo barco, gente. O que vocês poderiam estar pensando se isso for verdade? Eu nem sei se é. Pelo que sabemos, isso pode ser desinformação também. Talvez os países árabes do Golfo estejam, nos bastidores, dizendo de jeito nenhum, não façam isso. Talvez estejam dizendo outra coisa em público, porque não querem irritar o Trump ou algo assim. Eu não sei. Infelizmente, isso é só especulação. Mas o que eu posso dizer é que, seja desinformação ou qualquer outra coisa, é uma tolice no mais alto grau. Eles deveriam ser os primeiros a se opor a isso. A única coisa que todos esses países árabes do Golfo deveriam estar fazendo é dizendo: vamos acabar logo com essa maldita guerra, o mais rápido possível, nos termos que forem necessários, só para encerrar isso e poder voltar a fazer negócios, voltar a ganhar dinheiro e sustentar nossa população. É isso que eles estão pensando. E claro, todo o resto do mundo está dizendo: é o que eles disseram, porque todo mundo precisa disso também. Para nossas colheitas, para nossas economias, para nossa tecnologia, para a fabricação de chips de alta tecnologia, para tudo isso. Alumínio, hélio, junto com os produtos agrícolas e, obviamente, o diesel, a gasolina, o querosene de aviação, tudo que vem do petróleo. Muita gente, em tantas partes do mundo, está desesperada para que essa maldita guerra acabe de uma vez. A questão é, a gente vai fazer isso mesmo? Infelizmente, tem muita gente do lado do presidente Trump. O Mark Thiessen é um deles, mas tem mais alguns que a gente precisa observar também. Porque tudo isso que eu acabei de dizer devia estar soando nos dois ouvidos do presidente Trump. Ele devia estar ouvindo isso de todos os lados, deixando claro que é uma loucura continuar nesse caminho. E isso devia ser óbvio, por todos os motivos que eu acabei de mencionar. Mas, infelizmente, tem gente que é tão cega quanto aparentemente Benjamin Netanyahu e que tem a mesma obsessão pela destruição do Irã, não importa o custo para todo mundo, inclusive para nós. Ontem à noite, por exemplo, teve gente como Mark Levin. Donald Trump não vai ser presidente para sempre. Alguém vai vir depois dele. E especialmente se for um democrata, eu não acredito que vão cumprir nenhum acordo. Então o que me preocupa é o inimigo. Eu não estou preocupado com o presidente. Não estou preocupado com as nossas forças armadas, nem com as nossas ações econômicas contra esse regime. Acho isso ótimo. Mas esse é um regime rígido, é um regime ideológico, nem chega a ser como um regime comunista ou fascista. É um regime islâmico bárbaro, e eles acreditam que Alá, Deus, está mandando que façam isso. As pessoas precisam entender que isso não é exatamente um regime de Estado nacional. É um regime revolucionário. E quando eu digo revolucionário, quero dizer que a fé deles, do jeito que praticam, manda que conquistem o mundo. Então eles não vão abrir mão das armas nucleares, mesmo que digam que vão, em algum momento. Logo depois vão voltar a fazer tudo de novo. Não é essa a história dos últimos 47 anos? Eu acho que é. Não, Mark. Não é isso. É o oposto do que realmente aconteceu nos últimos 47 anos. Eles nunca chegaram a desenvolver um programa de armas nucleares. Mesmo aquela capacidade inicial, lá em 2003, depois de um curto período, segundo a nossa inteligência, foi interrompida. E desde 2003, nunca mais voltou. E segundo você e todos os seus colegas que você tanto admira, depois da Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado, tudo foi destruído. E de acordo com seu presidente, o presidente Trump, que você tanto idolatra, ele confirmou apenas algumas semanas que toda essa destruição continua valendo e que temos imagens de satélite. Ele vive falando disso em todos os lugares. Nada foi movido. Então não há justificativa alguma. Não havia justificativa para começar essa guerra, porque você falou dessa ameaça iminente que fisicamente não podia existir.
E agora você diz que os últimos 47 anos mostram que eles fariam isso se não tivessem feito antes. Não. Na verdade, mostra o contrário. Então, ou você está mentindo, ou está completamente se enganando. Eu não sei qual das duas, mas o problema é que milhões de pessoas ouvem esse cara. Ele tem um programa de televisão, como você viu aí. Tem uma base enorme de seguidores no X. E claro, o mais importante, ele tem a atenção do presidente dos Estados Unidos. O presidente ouve esse tipo de coisa. E toda essa história de que o regime quer destruir o mundo é uma invenção tirada do nada, o mais perto possível de pura fantasia. Isso é uma mentira ainda pior, uma farsa ainda maior do que o que dizem que eles vêm fazendo há 47 anos, o que nem é verdade. Essa história de que eles querem conquistar o mundo, do que é que estão falando? Eles nunca tiveram a menor intenção de conquistar ninguém. Não tem capacidade nenhuma, zero, absolutamente zero, para invadir sequer um país vizinho, quanto mais conquistar o mundo. É absurdo, é constrangedor, é vergonhoso ver um argumento tão fraco assim. As pessoas não percebem isso? Isso aqui não é a Alemanha nazista de 1936 ou 37, pelo amor de Deus, com centenas de milhares de soldados da Wehrmacht, dezenas de milhares de tanques, caças a jato, poder naval, toda uma estrutura industrial capaz de produzir bombas, gás e tudo o que precisavam para uma campanha de conquista. Eles tinham isso. Naquela época, aquilo era uma ameaça legítima, mas atribuir a mesma coisa ao Irã, que tem, e acho que antes dessa guerra começar, um orçamento anual de defesa em torno de 11 bilhões de dólares. 11. Isso é mais ou menos o custo de um porta-aviões dos Estados Unidos. No ano passado, o nosso orçamento de defesa foi de 1 trilhão de dólares. Claro, isso nos dá a capacidade de ter presença global. Agora estão tentando chegar a 1,5 trilhão para o próximo ano. Eu tenho sérias dúvidas de que isso vá acontecer. E, sinceramente, não deveríamos e nem precisamos disso. Mas compara, cara, é disso que estamos falando. É assim que uma potência global se parece. E os orçamentos militares da Rússia e da China, juntos, quanto somam? Acho que os dois, somados, chegam a mais ou menos metade do nosso orçamento de defesa. E eles são apenas potências regionais. Mas eles têm sim a capacidade de se aproximar dos vizinhos. É isso que caracteriza uma potência regional. Seja lá o que for, 300, 400 bilhões, eu acho, quando a gente olha de fato o que entra no orçamento de defesa deles. Algo por aí. O Irã tem 11, tinha 11 antes de tudo isso. Então, eles não são uma ameaça. É uma mentira completa. Vamos deixar bem claro. Estão levando vocês a uma situação que pode prejudicar os Estados Unidos com base numa mentira descarada. E não tem outra forma de dizer isso. Não é desinformação. É uma enganação intencional contra o povo americano, contra todos que ouvem o Mark Levin. Ele está mentindo para enganar as pessoas, para fazê-las acreditar em algo que é profundamente falso. É isso que a gente precisa entender. Infelizmente, ele não é o único. Aqui está o Ken Timmerman, na Newsmax, também destruindo a realidade. A Guarda Revolucionária, o IRGC, vive de conflito. Eles estão loucos para entrar numa briga com a Marinha dos Estados Unidos. Querem atacar navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz. E parece que foi exatamente isso que tentaram fazer ontem. E nós respondemos a isso ontem. Mohsen Rezaei, que agora é o conselheiro militar do novo líder supremo, que aliás parece bem vivo, teve, segundo os iranianos, uma reunião de 2 horas com o presidente Pezeshkian ontem. Mohsen Rezaei disse que não pode haver acordo com os Estados Unidos, nem reabertura do Estreito de Hormuz, até que os Estados Unidos, veja só, paguem reparações de guerra. Os iranianos estão fazendo o que sempre fazem quando estão perto de um acordo. Dizem, não, queremos mais. E vão continuar exigindo mais. Esse regime não vai fechar um acordo que a gente possa aceitar. Mas do que é que ele está falando, afinal? Toda vez que eles chegam perto, toda vez que a gente chega perto de um acordo, eles fazem alguma coisa. Essa é literalmente a definição do que a gente tem feito.
Voltando para 2018, a gente tinha um acordo firmado. A gente rompeu, simplesmente saiu dele. Em 2025, tivemos 3 rodadas de negociações e uma quarta já marcada. E aí fomos para a guerra contra eles. Em 2026, desculpa, acho que aquela foi a 5ª rodada em 2025 e a terceira em 2026. Enquanto a quarta estava marcada, a gente foi para a guerra. Quem é que fica mudando os termos? Quem é esse regime maluco que parece ter uma obsessão por atacar? Quer dizer, é absurdo pensar isso. O Irã nunca atacou a gente. E dizer que eles estão loucos para fazer esse ataque, que estavam só esperando uma chance para agir. Obviamente isso não é verdade. Por que fariam isso? Não faz sentido. É ilógico para eles, porque, como eu venho mostrando nessa planilha aqui, eles são muito menos capazes do que os Estados Unidos. E ninguém iria querer entrar numa situação dessas quando já estão sob todas essas sanções, com tanta pressão financeira e outros tipos de ações. Assassinatos, destruição de embaixadas, como é que chamam isso mesmo? Essas coisas em que se usa computador para invadir e sabotar. Sabotagens industriais. Tudo isso foi feito contra o Irã. E aí eles reagiram, de forma até tímida, mas reagiram. Então você está atribuindo ao Irã algo que na verdade é o que nós mesmos representamos de forma muito mais profunda. Mas você também não se importa com isso. Pessoas assim não ligam para isso, de novo. E são justamente essas pessoas que estão ali, no ouvido do presidente Trump. É esse tipo de coisa que ele escuta. E depois ele ainda tem a audácia de dizer que o lado iraniano tem uma posição. Como assim? Eles têm uma posição. Nós oferecemos negociações e eles não aceitaram. Ou seja, demos a eles termos de rendição. E veja só, eles não se renderam. Então o que há de errado com essas pessoas? Dá para ver bem a mentalidade aqui. Como é que o presidente Trump pode propor qualquer tipo de negociação, uma negociação de verdade? E para deixar claro, uma negociação genuína significa que para conseguir alguma coisa, você precisa ceder alguma coisa. É assim que o mundo funciona há séculos. É assim que as coisas funcionam no nosso dia a dia. A gente sempre faz isso com as pessoas. Para conseguir algo de alguém, seja numa negociação de negócios, num acordo esportivo, você precisa dar algo em troca. É assim que o mundo funciona em todo lugar. É assim que a nossa vida cotidiana funciona. Só que o que estamos tentando fazer agora é mudar as regras, para que a gente receba tudo, exija tudo deles, e não precise dar nada. E simplesmente não funciona. Não funcionou com a Rússia, e é por isso que essa guerra continua até hoje, porque a gente só quer tirar e exigir da Rússia, e não quer dar nada em troca. Aqui é a mesma coisa. Queremos exigir tudo do Irã, mas não queremos oferecer nada. Isso não vai funcionar. Não funcionou e não vai funcionar. A única coisa que podemos fazer é que Deus nos ajude. Tentar parar o enorme custo que já se acumulou até agora por causa da nossa decisão tola de entrar nessas condições irreais. E as pessoas, eu não sei sobre o Timmerman, não vi os comentários dele antes da guerra, mas vi sim os do Mark Levin e todas aquelas afirmações de como seria fácil acabar com tudo isso. Esse é parte do problema. Na verdade, eu quero te mostrar algumas coisas aqui. O Joe Kent mencionou em... Não. Na verdade, eu vou chegar nisso em um segundo. Aliás, quer saber? Vamos direto a isso agora. Primeiro, a gente tem... Bom, eu já te mostrei aquele ali e acho que talvez eu já tenha mostrado... esse aqui é um dos custos que a gente já está enfrentando agora. E eu quero mostrar isso. Já eu volto ao Joe Kent. Mas esse especialista em petróleo, o Eric Nuttall, que é economista, acabou de divulgar uma atualização bem preocupante. A produção no Oriente Médio despencou em 14 milhões de barris por dia, e os estoques globais estão caindo num ritmo impressionante. Mesmo assim, o mercado continua surpreendentemente apático, mesmo com a falta física de petróleo já aparecendo na África, na Europa e na Austrália. Lembre-se, a escassez física já está aparecendo em várias regiões do mundo.
Estão dizendo que vem aí o maior choque de oferta de todos os tempos, a maior interrupção percentual de petróleo que já tivemos. A produção de petróleo no Oriente Médio caiu 14 milhões. A OPEP cortou entre 11 e 12 milhões. Isso significa 360 milhões de barris a menos, todo mês. Essa produção simplesmente desapareceu. Dá para tentar reiniciar, mas não dá para desfazer o que deixou de acontecer. A maior liberação da reserva estratégica de petróleo da história só está piorando o desequilíbrio. E aí chegamos ao ponto central, depois de toda essa longa análise de hoje. A única forma de equilibrar esse descompasso histórico é com uma destruição massiva da demanda, no mesmo nível do que vimos na época da Covid. Os cálculos históricos mostram que consumir 5,5% do PIB global leva inevitavelmente a esse resultado. Porque, como a gente já mostrou aqui com vários especialistas, existe uma correlação direta entre a quantidade de energia e a produção do PIB. Quando você reduz em 5% a energia disponível para a economia global, o efeito só pode ser de desaceleração na produção econômica. Não dá para tirar algo sem colocar algo antes. É matemática simples, e eles disseram que esse número chega a 100. Quando você equilibra esses fatores, o resultado é um preço do petróleo em torno de $177 o barril. Ele foi bem específico sobre isso. Então esse é o custo. É onde estamos agora. E o Joe Kent esteve no nosso programa essa semana e disse, olha, tem um grande problema aqui e a gente vai precisar equilibrar essa negociação, senão vamos ter sérios problemas. Por que ele sentiria a necessidade de colocar alguém do lobby israelense na equipe de negociação? Sinceramente, só tem uma resposta para isso. Basicamente, é que a classe dos doadores, o lobby de Israel, acaba escolhendo quem vai negociar em nome do governo americano. E eu detesto ter que dizer isso desse jeito. Não gosto disso. Mas, quando você já tem o Witkoff e o Kushner, que são claramente pró-Israel, na equipe de negociação, a gente teve o vice-presidente Vance lá por um tempo, mas ele foi tirado. Ele e a equipe dele foram retirados. E aí colocaram um cara do FDD. Isso não é para equilibrar a equipe de negociação, nem para trazer um novo ponto de vista. A ideia é ver se dá para criar uma relação melhor com os negociadores iranianos. E isso mostra exatamente o quanto o lobby israelense, ou como quiser chamar, a Câmara de Eco, influencia as decisões do nosso governo. E isso é um problema sério. Eu acho que todo mundo que votou no presidente Trump em 2024 precisa deixar bem claro para ele que a gente não apoia isso. O que a Jill está falando ali são os ventos contrários ao presidente Trump em relação ao que a gente chama de teoria de se afastar, que seria a única opção para tentar limitar o prejuízo mencionado naquele artigo do Ken Nuttall sobre o impacto destrutivo na economia global. Ele já afirmou, aliás, que isso já está precificado, que é o que temos agora por causa das perdas que já aconteceram. Não dá para reverter o que nem chegou a ser extraído do solo. E como isso já está afetando vários lugares do mundo, o impacto negativo é inevitável, o que quase certamente vai resultar numa recessão agora. Se a gente conseguir aplicar essa teoria de se afastar, aí sim existe uma chance de limitar o problema a uma recessão. Se a gente continuar nesse caminho, ou melhor, se a gente voltar e fizer o que o Mark Levin, o Ken Timmerman, o Jack Keeney, o Lindsey Graham e todos esses outros caras, como o Keith Kellogg, estão dizendo que é voltar para o conflito, o que o lado israelense está dizendo é voltar e destruir a capacidade energética deles. Se o Trump escolher esse caminho, em vez de simplesmente se afastar, a gente vai entrar num problema sério. Então, com base no que estamos vendo, o que a gente acha? Para que lado o presidente Trump está pendendo? E o Joe Kent mencionou ali essa nova pessoa da Fundação para a Defesa das Democracias, que foi adicionada à equipe de negociação. Agora, se a gente tentar entender os sinais e perguntar para que lado o Trump está indo, vamos dar uma olhada em quem é esse sujeito.
O nome dele é Nick Stewart. Foi ele que colocaram na nossa equipe de negociação com o Irã, certo? Então isso aqui é algo que ele escreveu em janeiro, na época em que tudo começou a parecer mais sério. Dia 9 de janeiro, dá pra ver pela data ali. O artigo dele, do grupo FDD, chamado FDD Action, tem o título "A janela está aberta para o Irã. Por que os Estados Unidos devem agir agora?" Ou seja, ele já queria guerra naquela época, queria que os conflitos começassem em janeiro. Alguns vão aconselhar a não fazer nada, vão alertar sobre a possibilidade de os iranianos se unirem em torno da bandeira, ou sobre o risco de escalada, ou ainda de o país acabar se envolvendo em outro atoleiro no Oriente Médio. A gente não tem como prever todos os possíveis resultados de uma transição no Irã, e os riscos são reais. Mas, segundo ele, devemos confiar na nossa capacidade de controlar uma escalada. Certo, então vamos dar uma olhada no julgamento desse sujeito aqui. Ele diz: alguns vão aconselhar a não agir. Eu fiz isso. Ele disse, mas eles vão alertar sobre a possibilidade de os iranianos se unirem em torno da bandeira. Nós alertamos, fomos bem enfáticos ao dizer que a probabilidade maior era de o Irã se unir em torno da bandeira, em vez de se voltar contra o próprio governo. Ou sobre a possibilidade de escalada. Nós com certeza alertamos sobre isso. Essa era uma das maiores preocupações que a gente tinha, e agora ela está literalmente espalhada pelo mundo todo. A gente já vê as implicações e os efeitos dessa guerra, como foi dito aqui nesse trecho, na África, na Europa e na Austrália. Então, sim, ela se expandiu, e sim, ela escalou, envolvendo outras pessoas, mais uma vez, presos em outro atoleiro no Oriente Médio. O presidente Trump achava que isso ia acabar em, como ele disse, originalmente, de 4 a 6 semanas. Mas isso não é verdade. Na verdade, ele achava que ia acabar em 4 a 6 dias. Ele foi levado por um caminho ilusório, como alguns dizem, um mundo de fantasia, cheio de arco-íris e unicórnios, onde o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei faria tudo desmoronar, como aconteceu com Maduro, ou como aconteceu na Venezuela, quando a gente tirou o Maduro do poder. A ideia era, tira o líder e o resto se encaixa. Era isso que eles achavam que ia acontecer. Aí ele diz, bom, talvez, isso é no começo ainda, talvez leve de 4 a 6 semanas. Ele nem acreditava muito nisso, mas pensou, preciso ganhar um tempo. E agora estamos aqui, mais de 2 meses depois, sem nenhum sinal de que isso vá acabar. E esses problemas, que estão começando a se acumular na economia e na agricultura, estão crescendo a cada dia. E você nunca vai conseguir reduzi-los. Eles continuam se acumulando. Só por isso já dá para dizer que esse tal de Stewart é um desastre. Por que alguém iria querer colocar ele na equipe de negociação com o Irã? Mas não foi só isso. Ele também disse nesse artigo algo como: linhas vermelhas existem para serem aplicadas. Por muito tempo, presidentes americanos as traçaram só para ver os adversários cruzarem sem sofrer nenhuma consequência. Na época, falavam em mais de 40 manifestantes mortos. Isso foi no começo. Mas acabou chegando a cerca de 3.000 mortos de verdade. Trump tem a chance de quebrar esse padrão e fazer isso no momento em que o regime está mais vulnerável do que esteve em décadas. Sabe, esse era um tema recorrente e foi promovido por organizações como a Fundação para a Defesa das Democracias. A FDD começou a empurrar essa ideia bem cedo, no dia 9 de janeiro. Eles estão mais fracos do que nunca. Soa familiar? Quem mais disse isso? O Jack Keane, repetidamente. Outra pessoa que tem a atenção do presidente Trump, o próprio presidente Trump. Então você já ouviu isso? Aquilo foi uma ideia deliberada para enganar o presidente Trump. Esse era o objetivo. Eles queriam que o presidente acreditasse que o outro lado estava tão fraco que iria desmoronar, que bastava dar um empurrãozinho. Por isso ele achou que tudo acabaria em 4 ou 5 dias. Porque ele pensou, com o assassinato do líder, depois vamos explodir várias outras coisas. Atacar a guarda revolucionária, destruir a marinha deles, acabar com a força aérea visível, todo tipo de coisa. Era isso que ia acontecer.
Era exatamente isso que esse cara estava defendendo. Mas nada disso se confirmou. Agora eles estão num desastre, porque antes seguiram o conselho dele. Tudo o que ele disse que poderia acontecer, aconteceu. A gente já vinha alertando que era bem provável que tudo aquilo acontecesse. Esse cara implorava para o presidente Trump acreditar que nada disso ia acontecer e, no fim, aconteceu tudo. E agora ele foi colocado na lista. A gente colocou ele na lista de negociadores. Então, quando você manda esse cara para negociar, é como se fosse o efeito de uma pílula venenosa. É como mandar alguém para negociar que tem interesse em ver as negociações fracassarem. Por que alguém faria isso? E claro, isso sem falar no Jared Kushner e no Steve Witkoff, dois caras que são claramente muito mais pró-Israel do que pró-Estados Unidos. E eles já mostraram isso nas ações deles. Então, que chance a gente realmente tem? Qual é a probabilidade de a gente seguir a teoria de simplesmente se afastar, que seria menos prejudicial para nós, ou acabar escolhendo a outra que é a mais danosa para os nossos próprios interesses? As evidências estão aí, é só olhar. Bom, acontece que o Irã, na verdade, tem sim uma posição. Tem sim. E antes de mais nada, deixa eu mostrar uma coisa do professor Izadi, da Universidade de Teherã, a mesma onde o professor Mohammad Marandi também trabalha. Ele diz que, no fim das contas, o Irã realmente tem uma posição definida. De certa forma, o Irã está vencendo, porque o governo Trump falava em mudar o regime iraniano. Mas eles não conseguiram fazer isso. Na verdade, os líderes que foram assassinados eram mais moderados, mais dispostos a negociar, se comparados aos que estão no poder agora. Depois do ataque ao Irã em junho, nenhum soldado americano morreu na resposta iraniana. Desta vez, a reação foi muito mais dura. As pessoas que mostraram moderação da última vez já não estão mais entre nós. Aquela política de tentar mudar o governo do Irã não se concretizou. Os novos líderes são mais jovens, mais enérgicos e entendem que os Estados Unidos só respeitam a linguagem da força. E é isso que eles vão usar para garantir a sobrevivência do país. Olha, esse é um dos outros efeitos de ouvir gente como aquele cara do FDD, ou como Jack Keeney, ou Mark Levin, que estavam dizendo algo tipo, sabe, ou os próprios israelenses matem todos os líderes deles. Isso vai resolver. Eles vão ficar maleáveis, fáceis de controlar, e aí você pode moldar o que quiser. A gente substitui, assume o papel, vai ser ótimo, igual a Venezuela. E ainda assim, dá para ver claramente. O professor Izadi ali basicamente está dizendo em voz alta o que a gente já vê com os próprios olhos. Vocês mataram, especialmente figuras como Ali Larijani e o líder supremo Ali Khamenei. Esses caras não eram moderados, quer dizer, eles eram muito conservadores e extremamente avessos ao risco. Eles não faziam isso. Eles deram a ordem, especialmente o líder supremo, a ordem de não buscar uma arma nuclear. Mesmo depois que a gente saiu do acordo nuclear, o JCPOA, eles continuaram com essa decisão por motivos próprios. Você mandou matar aquele cara. Agora você mencionou alguém, o Mostafa Khamenei, que segundo muitos relatos não está tão focado em manter essa fátua. Até agora, essa fátua continua valendo. Ele não mudou nem revogou. E eu tenho certeza de que se ele fizesse isso, a gente não ficaria sabendo por um anúncio público. Seria algo feito em particular. Se é que esse material ainda está lá embaixo. Você lembra que no ano passado a gente conversou com o Ted Postol e ele sugeriu que provavelmente aquilo nem está mais enterrado sob todos aqueles escombros. Eles provavelmente tiraram antes disso. Eu acho que ninguém sabe, a não ser os próprios iranianos. Tem especulação por todo lado, mas ninguém consegue provar nada. Teria sido lógico se eles tivessem feito isso. O tempo vai mostrar o que realmente aconteceu. Mas agora, por causa do nosso assassinato, temos um cara que é claramente mais radical. E como o professor Izadi disse, olha só, todos esses caras que vocês assassinaram, tantos deles. E o Ali Larijani foi um dos grandes erros que a gente cometeu, porque ele era claramente do campo mais moderado e dizia, calma, vamos lidar com isso de forma tranquila. Agora vocês tiraram ele de cena.
E as pessoas que se levantaram estão muito mais irritadas e muito menos dispostas a negociar com o Ocidente. Então, como ele mesmo comentou, isso já tornou tudo bem mais difícil.